Você está prestes a descobrir a verdade sobre o dom de línguas. Uma verdade que tem sido ocultada a muitos, porque muitas denominações cristãs não falam abertamente sobre isso. Mas antes de eu te apresentar todas as referências bíblicas para que você de fato entenda a verdade sobre o dom de línguas, preste muita atenção nesta história baseada em fatos reais. Certa vez um jovem negro que não tinha condições de pagar a sua faculdade resolveu ingressar num projeto de vendas de livros de saúde com base em princípios bíblicos de alimentação, cuidados da mente e do corpo. O projeto teria lugar no sul do Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul, uma região muito conhecida pela forte imigração alemã a partir do ano 1824 a 1830. Os alemães são conhecidos por terem uma cultura muito forte. Há, portanto, na região sul do Brasil, descendentes de alemães que ainda usam o alemão como idioma para se comunicar. Aconteceu que certo dia o jovem se dirigiu a um dos lugares dessa região. E o primeiro lugar que aquele jovem decidiu visitar foi um bar. Quando entrou no bar, o jovem pediu para falar com o gerente. E ao falar com o gerente o discriminou pelo simples fato do rapaz ser negro. E o gerente falou em alemão: "O que esse preto faz aqui?" E o que ninguém esperava aconteceu. Aquele jovem que nunca tinha estudado alemão não só entendeu, como também respondeu em alemão. O gerente do bar, então, surpreso e envergonhado, se desculpou e elogiou o jovem pela forma perfeita como falava alemão. Chegou até a comentar que o alemão que aquele jovem falava o fazia lembrar o seu falecido avô. Ainda perplexo e envergonhado, o gerente do bar perguntou àquele jovem: "Onde foi que você aprendeu a falar alemão?" E para a surpresa de todos, aquele jovem respondeu: "Estou a falar português." E todas as pessoas que estavam em volta ao ouvir aquela conversa começaram a rir. Naquele momento, algo ficou muito claro para aquele jovem. Ele tinha recebido o dom de línguas para pregar a outras nações. O gerente do bar gostou tanto do projeto e da mensagem que os livros trazem, que não só comprou, como também pediu para que aquele jovem falasse a todos os habitantes daquela cidade. Foi então que o gerente do bar conversou com o prefeito daquela cidade e agendaram a palestra para aquele jovem. No dia marcado, o jovem deu a palestra toda em alemão e compartilhou a mensagem de saúde vindo da parte de Deus para os habitantes daquela cidade. Deus pode falar conosco de várias formas, de várias maneiras, de maneiras sobrenaturais. E é muito importante que entendamos que se Deus quiser passar uma mensagem para o seu povo, Ele vai passar da forma mais clara possível para que seu povo entenda e viva aquela mensagem. Assim foi com Moisés, os profetas, Maria, a mãe de Sansão, entre outros personagens da Bíblia. O primeiro episódio claro de línguas na Bíblia encontramos em Gênesis 11, mais precisamente no versículo 7. "Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entendam um ao outro." Bom, este é o primeiro episódio claro de línguas na Bíblia, mas é importante lembrar que, embora este seja o primeiro episódio, a Bíblia toda é construída na narrativa de Deus se comunicando com o ser humano na linguagem do ser humano. Se você não sabia de onde surgiram os diferentes idiomas do mundo, surgiram na Torre de Babel. Isto de acordo com a Bíblia. Então isto vale para você que acredita na Bíblia, para você que acredita em Deus. Para quem não acredita em Deus e consequentemente não acredita na Bíblia, bem provavelmente acredita em algo contrário a isto. Talvez você esteja a se perguntar por que Deus confundiu a língua daquele povo. Desde o princípio, o propósito de Deus foi que nós nos multiplicássemos e enchêssemos a terra. O plano daquele povo era viver no mesmo lugar e tornar célebre o nome deles ao invés do nome de Deus. E nós sabemos que só o nome de Deus deve ser exaltado.
E o segundo episódio claro de línguas encontramos em Atos 2. Mas antes de lermos Atos 2 e analisarmos cada versículo, leia comigo Atos 1, versículo 8, que diz o seguinte: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Presta muita atenção nesse versículo, porque começa em Jerusalém, depois vai nas cidades circunvizinhas e depois aos confins da terra. O objetivo de Deus é que a palavra de Deus chegasse nos mais longínquos lugares da terra. E para a palavra de Deus chegar nos lugares mais distantes de onde nós estamos, ela precisa ser traduzida na linguagem daquelas pessoas que habitam nesses lugares. Bom, agora vamos ler Atos 2, do versículo 1 ao versículo 13. Eu estou com a minha Bíblia digital aberta aqui no computador, me acompanha nessa leitura. Aqui diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E ficaram todos cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Os outros versículos já enfatizam que estavam habitando em Jerusalém pessoas de várias partes do mundo. E aqui o versículo 8 enfatiza que cada um os ouvia falar na sua própria língua materna. Atos 2 claramente se trata de idiomas, se trata de línguas conhecidas. Não se trata de línguas que as pessoas não conseguem entender, não há quem traduz, e aquelas pessoas que se dizem traduzir não têm uma base para mostrar às outras pessoas que não conseguem entender aquela língua que de fato elas estão a fazer a tradução correta. Bom, vamos continuar a fazer a leitura. Versículo 9. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Como eu já falei, eram várias pessoas de várias partes do mundo residindo em Jerusalém. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Aqui está outro ponto muito importante. O dom de línguas é dado para que você anuncie as grandezas de Deus, para que você anuncie a misericórdia de Deus para aqueles povos que não conhecem a Deus. Você vai entender isso muito melhor daqui a pouco. Versículo 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isto dizer? Versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Eu até no meu Instagram estou cansado desse tipo de gente que o versículo 13 fala. Porque às vezes você traz uma verdade e tem sempre alguém que zomba, tem sempre alguém que não está interessado em ouvir a palavra de Deus. Que é um desabafo que eu faço aqui, mas o versículo 12 mostra que aquelas pessoas que eram de outras regiões estavam perplexos porque não entendiam como os galileus estavam a falar em suas próprias línguas maternas. Era claramente a atuação do poder de Deus, do poder do Espírito Santo na vida dos discípulos, para que aqueles povos conhecessem as grandezas de Deus.
Em Atos 1, versículo 8, Jesus diz aos discípulos que os discípulos seriam suas testemunhas desde Jerusalém até os confins da terra. Em Atos 2, nós vemos o cumprimento das palavras de Jesus. É claro que essas palavras de Jesus não se limitam aos discípulos naquela época, mas se estendem até nós nos dias de hoje. Portanto, podemos concluir que, segundo a Bíblia, o dom de língua é a capacidade de falar uma outra língua conhecida com o objetivo de anunciar a salvação em Cristo ao mundo. E nós podemos ver os resultados da pregação do Evangelho em Atos 2, no versículo 41, onde nós vemos que 3.000 pessoas se batizaram por causa da pregação da palavra de Deus. Então, esse é o objetivo do dom de línguas, anunciar a salvação em Cristo Jesus ao mundo, aos confins da terra, como diz em Atos 1, no versículo 8. Um outro capítulo que também gera várias discussões quando se trata de dom de língua é o capítulo 14 de 1 Coríntios. Vamos analisar do versículo 1 até o versículo 40 para entendermos de fato o que Paulo quis dizer. Bom, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Nós já vimos em Gênesis 11 que foi Deus quem distribuiu as línguas, portanto, não importa que língua você falar, Deus vai te entender. Diferente do ser humano. O ser humano normalmente entende a língua materna e as outras línguas que ele estudar, certo? Então, se por exemplo você chegar para mim e falar em chinês, você vai estar falando mistérios. Eu não vou entender nada do que você falar. Mas, diferente de mim, Deus vai te entender porque foi Deus quem criou as línguas. Ficou claro o versículo 2? Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Versículo 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais porém que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Então aqui nós vemos que o dom de profetizar é maior que o dom de falar em línguas. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Bom, Paulo aqui faz uma analogia e aquele que entende já entendeu o que Paulo quer dizer aqui. Pois também se a trombeta der um som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. Há sem dúvidas muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. E o versículo continua. Se eu ler até o versículo 40, vai levar muito tempo, esse vídeo vai ficar muito longo. Então vou destacar os versículos mais importantes. Mas de forma resumida nós vemos aqui que Paulo está dando uma bronca aos coríntios. Paulo não está incentivando o dom de línguas que nós conhecemos atualmente. Paulo aqui fala de palavras compreensíveis, saber distinguir os sons. Então Paulo está a falar de línguas compreensíveis, idiomas. Mas havia uma confusão naquela época, porque as pessoas que tinham dons de línguas faziam confusão nas igrejas, no sentido de cada um queria falar a sua língua, queria usar o seu dom, e era uma confusão. Então Paulo aqui está a organizar como se deve proceder os cultos na igreja. Tanto é que no versículo 40 Paulo diz: tudo porém seja feito com decência e ordem,
Há alguns versículos que eu já destaquei na minha conta do Instagram, do TikTok. Caso você não me siga, vá lá, eu já gravei muitos vídeos abordando sobre a temática dom de línguas e são assuntos que, se eu falar aqui, de certa forma estarei repetindo. Então, sobre esse ponto, 1 Coríntios 14, você pode ir ao meu Instagram, você vai ver um conteúdo curto, bem enxuto e passando informações bem precisas para que você entenda sobre o dom de línguas. A Bíblia nos apresenta 6 regras que devem ser seguidas quanto ao dom de línguas. A primeira regra: devem falar no máximo 3 pessoas. A segunda regra: tem que ser de forma sucessiva. Você pode conferir isso no versículo 27 de 1 Coríntios 14. Significa que não são 10 pessoas ou 20 pessoas a falarem no mesmo tempo, é uma pessoa de cada vez. A terceira regra: tem que ter um intérprete. Chega um irmão na igreja, fala umas coisas que não se entende e pronto, o irmão falou em línguas. Mas o que o irmão falou? Qual que é a mensagem de Deus? Qual que é o propósito de Deus com o irmão falar coisas que não se entendem? 1 Coríntios 14, versículo 28 diz que tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, que o irmão se cale, converse consigo mesmo e com Deus. A quarta regra: a mensagem tem que ser entendida por todos. E como referência bíblica, eu vou citar aqui Atos 2, do versículo 9 a 12. A quinta regra: a mensagem tem que edificar a igreja. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 14, versículo 5 e 26. E a sexta regra: o dom de línguas é enriquecido e motivado pelo amor. Você pode conferir isso em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 9. E tem alguns cristãos que dizem por aí que aquelas pessoas que não falam em línguas é porque não receberam o batismo do Espírito Santo. Será? Bom, vou te apresentar uma lista aqui de grupos e pessoas que receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas. Os samaritanos, em Atos 8, versículo 17, a Virgem Maria, em Lucas 1, versículo 35, Estevão, Saul. Eu vou deixar as referências bíblicas na descrição do vídeo para que esse vídeo não seja muito longo. Então nós temos Estevão, Saul, Gideão, Sansão, Zacarias, Bezalel, João Batista, os 7 diáconos, em Atos 6, versículo 1 a 7, Jesus Cristo, Lucas 3, versículo 22. Então, há muitas pessoas que receberam o Espírito Santo e não falaram em línguas. Alguns cristãos têm que entender que cada um tem um propósito na missão de Deus. Não fomos chamados todos para fazer as mesmas coisas. Alguns foram chamados para ser pastor, outros evangelistas, outros pessoas que ajudam simplesmente bancando as missões. Portanto, cada um tem uma função na obra de Deus. Agora, tem outras pessoas que justificam ainda dizendo que o dom de línguas é, na verdade, a língua dos anjos. A Bíblia nos apresenta vários episódios onde anjos conversaram com seres humanos. Eu sei que a Bíblia é muito enfática quando nos apresenta situações diferentes. Em nenhum desses momentos, os anjos falaram em outra língua. Os anjos falaram na língua dos homens. Bom, até aqui eu te apresentei referências bíblicas, te apresentei argumentos para que você entenda que o dom de língua é a capacidade de falarmos uma outra língua conhecida com o objetivo de pregarmos as boas novas, a salvação em Cristo Jesus a todo mundo. Bom, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, deixe nos comentários: Camupa, entendi perfeitamente. Camupa, não entendi. E se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com outras pessoas que têm a mesma dúvida que você. Bom, que Deus possa te abençoar. Obrigado por ter me assistido e te vejo no próximo vídeo.